Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar, nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre mitologias e, através dos contos dos mitos, tentar explicar os acontecimentos e comportamentos da sociedade moderna, no qual eu e você fazemos parte. Nós estamos falando de mitologia nórdica e hoje nós vamos falar do deus Njord. Bem, Njord é considerado o filho de Odin com Frigga e é um dos deuses mais reverenciados na mitologia nórdica por ser protetor dos mares. O povo escandinavo usa as lendas da mitologia nórdica para explicar a origem das coisas, o universo, a humanidade, os fenômenos da natureza, vida após a morte. E desta forma temos Njord, um dos deuses do clã Vanir, clã dos deuses da fertilidade e do comércio, da paz, do prazer. Portanto, um dos mais importantes na mitologia nórdica. Ademais, Njord é considerado o deus do vento, dos viajantes, do mar, das costas, das águas, das riquezas. Além disso, juntamente com sua irmã deusa Nertus, que é a mãe natureza, Njord teve 2 filhos, Freyr, deus da fertilidade, e Freya, a deusa do amor. Enfim, enquanto a guerra entre Vanir e os filhos de Fenrir, ou os Aesir, acabou, Njord e seus filhos foram enviados para Aesir como sinal de trégua, onde ele se casou com a gigante Skadi. Njord e o deus do vento, que é o deus do vento. De acordo com a mitologia nórdica, Njord é um homem grande e velho, com cabelos e barbas longas, geralmente retratado dentro do próximo ao mar. O seu nome, Njord, que significa sábio, que compreende as profundezas das emoções. É tão poderoso que consegue acalmar as águas mais turbulentas, mas é um deus pacífico. Por isso é considerado o deus dos viajantes dos mares, dos ventos e da fertilidade. Portanto, representa a segurança para aqueles que viajam pelo mar, além de ser protetor dos pescadores e caçadores. Como forma de homenagear, foram feitos templos nas florestas, falésias, onde deixavam parte do que obtinham da caça e da pesca para o deus Njord. Bom, nesse pequeno texto de apresentação, nós vamos entender que esta proximidade do deus Njord está ao mar, aos pescadores. Por quê? Vamos pensar, gente, meus queridíssimos. Sempre que eu falei para vocês que a região que compreende a área escandinava, Viking, é o norte da Europa, clima inóspito, que é muito frio, provavelmente o substento, o alimento que, se não vir do habitat natural, das florestas, dos campos, que ainda pode ser cultivado de alguma forma, dentro de um período inóspito, é meio complicado, Existe a outra contraposição, o alimento que vem dos mares, das águas. Por isso que esse deus Njord é muito reverenciado. Por quê? Porque ele vai na outra ponta da subsistência. Nós que vivemos num país tropical, o Brasil é um país continental, vamos assim dizer, se os portugueses tivessem se aventurado um pouco mais para o oeste, nós teríamos abraçado parte do oeste e sul, teríamos abraçado completamente o Uruguai, parte da Argentina, parte do Paraguai, parte do Chile, e sumir e abraçar quase toda a América do Sul como se fosse um enorme Brasil. Então, nós falamos que o Brasil é um país de dimensões continentais. Nós somos privilegiados, primeiro, país tropical. Então, o que planta, quase tudo que se planta, brota. Nós temos os mares, nós temos os rios,
Então tudo provém vida, e essa vida pode ser muito bem aproveitada para a subsistência humana. Já no país nórdico, como nós estamos falando aqui, muito ao norte da Europa, quanto mais ao norte mais frio, mais congelados são as coisas, logo a vida é desafiadora. E aí nós já notamos, já vimos em todos os contos, né, em todos os programas que eu entrei sobre mitologia nórdica, ou escandinava, ou viking, a luta pela vida, ela é ordem prioritária, porque o mundo que se vive, o mundo que os vikings, o mundo nórdico, é um mundo de desafios. Então o que acontece? Como nós estamos caminhando para os mares agora, indo para o litoral, onde há água salgada, onde há mar, onde há oceano, e a vida ali no oceano traz essa possibilidade de subsistência, logo Njord, ele ressurge como esse grande protetor. Essa grande proteção está muito caracterizado aonde o desafio da vida ele é essencial. E aí eu traço um paralelo com a nossa vida cotidiana, hoje, aqui e agora. Os grandes templos religiosos de peregrinação. Por que esses grandes templos de peregrinação, principalmente o mariano, por exemplo, no Brasil nós temos o Santuário Nacional de Aparecida. Eu estou falando de história, estou falando de subsistência humana, não estou falando de fé. Mas por quê? O Santuário Nacional de Aparecida está situado. Primeiro, a região do Vale do Paraíba foi escravocrata. Negros que vieram para cá, nessa região de São Paulo e Rio, para trabalhar nas grandes fazendas, né, nas grandes plantations de café. Né? Seria monocultura. Se fosse no mundo moderno, seriam chamados de commodities, né, de grandes produções de café, para a produção e comercialização europeia. Então o que acontece? Aonde a mão de obra ela é muito pesada, há sofrimento, há dor. Ainda mais quando essa mão de obra ela é compulsória. O escravismo é compulsório. Ninguém veio para cá para trabalhar de sol ao sol de graça, porque eu gosto, porque eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Não, foram obrigados. Então a mão escrava, né? A escravidão, e sobretudo a escravidão dos povos africanos. No mundo moderno nós temos ainda escravidão de crianças, de mulheres, de pessoas que são privados do mínimo do que a lei trabalhista pode oferecer, caracteriza a mão escrava, trabalho escravo. Então esses grandes santuários como o mariano, eles são um apelo ao grito da sobrevivência, o grito de justiça, o grito da vida. Então, traçando esse paralelo com divindades, né, embora Maria não possa ser considerada como uma divindade, mas sim uma criação divina, mas dentro do aspecto divino é o apelo à vida. Por isso que as grandes peregrinações ao Santuário Nacional de Aparecida, eles são um apelo à vida. E qual é o apelo à vida do mundo moderno? Quais são as dificuldades do mundo moderno? Basta nós sairmos um pouquinho do nosso sofá, da nossa poltrona, da nossa cadeira gamer, da nossa casa, cruzar o portão da rua, nós vamos ver as realidades que gritam por justiça. Preciso pensar muito, né? Bom, como Njord é o pai dos gêmeos Frey e Freya, deuses da fertilidade e do amor, frutos da relação com sua irmã, os Aesir não aprovavam muito esse casamento, porque não era costume dos Aesir. Logo, Njord acaba sendo casado com Skadi, que é a deusa das montanhas, do inverno e da caça. Só que esse casamento não dá muito certo. Por quê? Porque Njord é o deus que vive nas florestas, nos campos, nas pessoas, pesca, mares, frutos. A vida é um pouco mais, como eu posso dizer, palpável. Já as montanhas geladas da Noruega, da Escandinávia, aonde a gigante Skadi é o seu lar por natureza, é solitário, é frio, é bruto. Então há um contrassenso, há um contrapeso nessas duas realidades, e aí começam a ter problemas,
e por fim acabam cada um indo para o seu canto, porque não tem como, né? A realidade é que não há, são muito díspares as personalidades, as suas realidades, os seus comportamentos, as suas naturezas, e por fim acabam se separando, cada um vai viver na sua. Então o que acontece? Esse viver na sua por si mesmo, muitas das vezes caracteriza-se também as diferenças culturais e também as diferenças de características humanas. Tem muitas pessoas que às vezes se juntam um com o outro, né? Vão viver juntos e as características, as personalidades são totalmente opostas ao ponto da convivência ser quase impossível. E aí acaba, naturalmente, cada um indo para o teu canto, quando enxergam, quando conseguem enxergar que a vivência dos dois, por mais que se goste, por mais que se ame, é impossível viver junto por causa dessas características, essas personalidades serem muito diferentes, muito opostas. E aí o natural é que acabe se separando mesmo. E não há erro nisso. Por quê? Porque senão entra na questão da briga, injuriações, agressões, troca de farpas, né, de tudo quanto é jeito. Isso quando não ocorre ainda a submissão do mais fraco perante o mais forte. E aí há a linha de domínio. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu acho que é mais fácil entender que se somos pessoas realmente de personalidades muito distintas e não há nada, absolutamente nada que se ligue um ao outro, é natural, é saudável, é salutar que cada um siga o teu rumo. Na boa, na tranquilidade, sem criar fissuras profundas um no outro. É necessário ouvirmos, vermos, entendermos uns aos outros e saber quando não dá. Não tem jeito, é melhor que se afaste amigavelmente. Você perde o relacionamento amoroso, mas mantém um bom relacionamento amigável. Isso às vezes vale muito mais. É claro que na prática quase sempre não acontece, né? Quase sempre as separações elas são dolorosas, elas são machucam, elas deixam cicatrizes profundas, isso quando essa separação não acabam com homicídios. Algumas curiosidades sobre ele. Como eu falei, Niode protege e é o protetor e é extremamente importante para os pescadores, já disse o porquê, não preciso entender. Sendo ele, tendo como seus elementos que o representam água, vento, animais, baleias, golfinhos, peixes, as pedras como ágata esverdeada, a água marina, a pérola e a astéria. A astéria é uma estrela do mar que foi fossilizada, tá, gente? Porque segundo os pensadores e os crendices da época, acreditavam na fonte de poder e de sorte desses objetos, porque eram símbolos de Niord. Por Niord vir do clã Vanir, que era composto por mestres da feitiçaria e da magia, com poderes de prever o futuro. Também são considerados símbolos do deus nórdico o barco, leme, a vela do barco, machado, tridente, anzol, rede, o arado, assim como a marca do pé descalço, que serve para atrair fertilidade, e as estrelas usadas para navegação, como a estrela polar, a Arcturius e a Veja. Por fim, Nirod, ele é um dos deuses que sobreviverá ao Ragnarok, mas, enquanto isso, ele passa a maior parte do seu tempo sozinho, cuidando de seu clã. Por que nós temos que entender? Esse Niord, ele não faz parte do Aesir, né, dos clãs, dos povos do Aesir. Ele vem de um outro clã, ele vem de uma outra terra, de um outro plano. Lembra da Yggdrasil e seus planos? Ele vem de outro plano. Acontece que o Aesir e os Vanir viviam em guerra, uma guerra que nunca tinha fim, uma guerra que nunca tinha um vitorioso final, e por fim resolveram entrar em trégua. E nessa trégua vão se mesclar esses dois povos distintos e vão dar continuidade aos mitos. Por isso que, vez por outras,
dentro do mito, o mito dos deuses nórdicos, às vezes se misturam. Personagens que às vezes têm certa semelhança se misturam e precisa estudar muito, ler muita região aonde é contado o mito para poder entender a divisão, para não acabar achando que são tudo iguais. Porque no caso de Niod, às vezes ele pode se misturar com Odin, dependendo da região onde é contada a história. E aí você tem que entender a região para poder fazer a divisão de águas, porque são personagens distintos, de terras distintas, de reinos distintos. Né? E é necessário entender essa coisa. E ainda mais que os deuses Vanir eram deuses pacíficos, diferentes dos Aesir, que eram deuses guerreiros. E aí o que acontece? No caso dos Vanir, os principais deuses que são conhecidos vai ser quase que sempre Niod e seus filhos gêmeos, né? Feir, Fei e Freya. Por quê? Porque são os mais destacados. E aí, por que é mais destacado? Se você entender um pouquinho que os filhos gêmeos, sendo um da fertilidade, o outro do amor, ele é o Deus que provém a vida. É um tripé. O tripé da existencialidade. Né? Amor, fertilidade, vida, pesca, da plantação, da vida. Então você nota que são as coisas essenciais que nos circulam. Como se fosse a deusa do amor, Afrodite para os gregos, o Hefestos, o ferreiro dos deuses, o Poseidon, o deus dos mares. Então vocês vão entendendo uma certa analogia, uma certa semelhança, dentro do sentido de que o que rodeia o ser e existir humano, o básico, né, o essencial. O comer, o dormir, o procriar, a natureza sendo utilizado para a subsistência da espécie humana. Então são coisas que estão ao nosso redor. E aí, de novo, há um outro paralelo. Mudou isso na nossa vida? No mundo moderno, mudou? Não. Nós precisamos comer, nós ainda procriamos, seja por questão de prazer, seja por questão religiosa, mas procriamos. Nós estamos aí na ordem de bilhões no mundo. Precisamos da natureza ao nosso redor para a nossa subsistência. Uma casa é construída de tijolos. O tijolo é terra, que foi retirado do solo. O cimento foi retirado do solo. A areia foi retirada do solo. A água foi retirada da natureza. Mistura, se faz o concreto, faz as estruturas, telhado feito de barro, natureza, madeira, natureza. Construir uma casa. Saiu do meio que nós vivemos para a nossa subsistência, para a nossa proteção. Como tudo, roupa é fibra. A fibra é retirada de uma planta. Até mesmo as fibras hoje artificiais, né, que nós falamos que é poliéster basicamente, ou poliuretano, eles são produzidos da base do petróleo. O petróleo é tirado da natureza. O petróleo não é uma coisa química que se juntou experimentos químicos e deu origem ao petróleo. O petróleo é tirado da natureza, não tem como você replicar petróleo. Portanto, não mudou a questão do cenário de subsistência. O que mudou foi o meio tecnológico. Por exemplo, hoje, para me conversar com vocês que estão conversando, estou utilizando um celular, um tripé com luzes, um microfone, internet, que vai divulgar o vídeo para todos aqueles que fazem parte do canal Pleiadianos. Naquela época a conversa era verbal, de pessoa a pessoa, isso levava dias para uma mensagem ser difundida via oral, depois veio a escrita com os seus mensageiros. Hoje nós chegamos ao e-mail. Então o que acontece? A evolução só é tecnológica. A mentalidade fez com que nós pensássemos uma maneira mais eficiente de abraçar massas, de que a mensagem chegue mais rápido ao maior número de pessoas possíveis. A internet, ela possibilitou que o que acontece em Israel, na Jordânia, na Rússia, no Haiti, e nos países africanos, no nosso vizinho Uruguai, todo mundo possa ver e assistir quase que em tempo real.
Tem coisas boas, coisas ruins, ultimamente mais coisas ruins do que boas, mas nós estamos acompanhando em quase que em tempo real, graças à evolução tecnológica que saiu daqui, ó, na nossa cabeça. Não é nada extraterrestre, não. É coisa daqui mesmo. Nós apenas vamos aperfeiçoando as técnicas e instrumentalizações que ao longo dos séculos foram sendo experimentados e à medida que vai evoluindo, ela vai ganhando cor e forma. Mas ainda serve para o seu princípio básico, que é comunicação. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos comunicando. Comunicando o quê? Um conhecimento. Existe ainda aquela questão que nós vamos olhar sobre o mito, que ele nos coloca sobre a condição de que tudo está conectado, tudo caminha junto, tudo está interligado. Embora sejam culturas diferentes, povos diferentes, né, no caso do mito, mas reflete a mesma história, a mesma consideração de um contexto social do momento. Portanto, seja qual for o caso, dentro dos contos, dos mitos e lendas, eles sempre vão colocar que os deuses Vanir e o Aesir como sendo combinados. E aí esses três deuses vão aparecer ao lado de Frigga, de Odin e o resto do panteão como deuses maiores, deuses importantes. Por quê? Porque eles refletem a natureza humana, refletem as necessidades humanas. Por quê? Porque, gente, vamos pensar um pouquinho. O que é conhecido, o que é compreendido, é aceitado. Por que que hoje, no século XXI, existe uma tolerância muito maior sobre a questão LGBT, QIA+, né? Deixa eu continuar a completar a frase, do que no século XIX, os inícios do século XX? Porque à medida que a sociedade avança, a medicina avança, as ciências do comportamento humano avançam, vai desmistificando, vai tirando, vai arrancando os tabus, vai quebrando os preconceitos, vai derrubando por terra todo e qualquer tipo de rancor referente. Então vai mostrando que não é porque a pessoa é LGBTQIA+, ele não é diferente. Ele não é diferente de quem não é, de quem é hétero, por exemplo. Né? Por quê? O hétero tem que trabalhar, o LGBT também tem que trabalhar. Porque se não trabalhar, você não tem casa. Se não tem casa, você não tem comida. Se não tem comida, não tem carro, não tem internet, não tem telefone, não tem roupa. Fica doente igual. Precisa de médico, precisa de hospital. Envelhece, morre, é enterrado, vai no caixão junto. Então o que acontece? A ideia da evolução da espécie humana ao longo dos séculos vai estreitando laços, vai quebrando tabus, vai destruindo, vai descaracterizando as divisões. Essas divisões, por muitas vezes, elas nos colocam no contrapeso da sociedade, muitas das vezes por burrice. Muitas das vezes por burrice, por intolerância, por ignorância que foi alimentada. Por exemplo, quem de nós, pautado no mito, quem de nós, há muito tempo, nós acreditávamos em determinada situação, fizeram com que nós acreditássemos em algumas coisas, e depois, com o desdobramento dos dias, dos meses, dos anos, nós acabamos descobrindo que aquilo tudo era uma mentirada, uma falácia. E nós acabamos muitas vezes com cara de tacho. E ainda bem que nós acabamos com cara de tacho, que isso nos obriga a repensar, a estudar, a reavaliar aquele pensamento e reerguermos novamente com novos olhares, com novas frases, com novos pensamentos. Pensamentos esses que estão dignificando, edificando e melhorando a mim e a você. Eu vou dar um exemplo que é muito bobo, mas ele foi muito válido. Nos inícios do século XX, até a década de 40, 50, as mulheres eram julgadas pelas vestimentas. Mulher que mostrava o joelho já era mal vista. Hoje,
A mesma mulher, que a mulher não mudou. O que é uma mulher? Um ser feminino, biologicamente feminino. Uma mulher moderna de hoje não tem no corpo dela, não tem nada nem a mais e nem a menos das mulheres do século, da década de 40, 30, 40, 50, 60, 70. Não tem nada de diferente. Continua sendo uma mulher, né, com seios, com pernas, né, não modificou. O que modificou? Hoje a mulher anda com uma roupinha deste tamanho e ninguém fala de nada. Tá tudo certo. O que era escândalo na década de 30, 40, 50, 60, 70, hoje é normal. E o que realmente... só que isso tem um probleminha, né? Gera um problema muito sério de que existem coisas que ainda são escandalosas lá e deveriam ser escandalosos hoje. O que é? Falta de vergonha na cara, por exemplo. Essa questão de que, quando eu falo de vergonha na cara, de coisas que eram vergonhosas lá atrás e hoje as pessoas fazem de cara limpa e dão risada. Corrupção, por exemplo. Aproveitamento. Se aproveitar da bondade das pessoas. Deveria continuar sendo vergonhoso, mas não é. Sabe por que não é? Porque na nossa mentalidade do mundo moderno hoje, o esperto é a bola da vez. O espertalhão, o sabichão, é aquele que é o da bola da vez. Enquanto que aquele que anda na dignidade é trouxa, é o ridículo, é o otário. Quando que, na verdade, aquele que é o politicamente correto, eticamente correto, ele é sempre vai ser a bola da vez. Sabe por quê? Porque quando ele bota a cabecinha dele no travesseiro para dormir, ele dorme. Ele sabe que nada vai tirar o sono dele, porque ele não deve em nada para a sociedade. Agora, aquele que é o metido a sabichão, metido a esperto, ele sabe que uma hora ou outra as falcatruas, as coisas erradas que ele faz vai ser descoberto. E aí ele vai responder por isso. Então, o que acontece? Este mito mostra exatamente essas dualidades de uma mesma sociedade que estão se fundindo. Estão se fundindo e precisam muito menos observar sobre o que deve ser lutar, o que deve lutar, o que deve ser perseguido e o que deve deixar para lá, o que deve ser esquecido. Não é simplesmente nivelar as coisas por baixo. Não existe isso. Se você tiver que nivelar alguma coisa, nivele por cima. O por cima quer dizer o quê? Certo é certo, errado é errado e vamos consertar isso. Né? E não simplesmente fazer de conta que está tudo certo, que é tudo bonito, que é tudo aceitável. Não, não é. Tanto que na guerra dos Aesir contra os Vanir, começa-se porque os Vanir se cansaram das transgressões que os Aesir cometiam contra eles. Portanto, em essência, as divindades Vanir, em outras formas que eram até então pacíficas, se cansaram de dar a outra face aos encrenqueiros germânicos Aesir. Gente, o dar a outra face é uma metáfora. Tem gente que leva isso ao pé da letra. Dar a outra face é não buscar vingança. Dar a outra face não é pagar com a mesma moeda aquilo que estão fazendo para você. E isso não quer dizer que você tem que ser o otário da vez, né? O idiota, o estúpido, o otário, ficar levando para cá. Não, busca a justiça. A justiça está aí justamente para que você não tenha que se tornar, né, uma pessoa guerreira. Não se tornar um Aesir que vai no furor da luta. Deixe o furor para a justiça. A justiça vai fazer o seu furor. Continue você na sua mansidão. Seja uma pessoa correta, seja uma pessoa de justiça. Deixe que a justiça faça o seu furor por você. Porque senão o que acontece? Se nós começarmos a bancar o Aesir, né, os povos Aesirs, né, os deuses do Aesir, nós vamos estar sempre em guerra. Por quê? Porque não há paz. Porque sempre vai ter alguém buscando vingança sobre algo que você ou seu ancestral fez diante de outra pessoa, de um ancestral daquela pessoa. Como vai ter paz? Como que vai ter prosperação assim? É meio difícil, né? Complicado. Tanto que essa guerra durou muito tempo sem nenhum vencedor à vista, como eu havia dito. Portanto, a trégua foi necessária porque não se chegava a um resultado.
não se chegou a um resultado. E ponto. E passam-se aí a viver novamente dentro de um panteão e cultuado pelos povos nórdicos. É claro, né, como tudo na vida, é claro que, como eu disse para vocês, essa história que é narrada no livro do Heinz Kinklas, né, essa saga dos Ínglios, ou saga dos Íglios, diz que Skadi, né, e os demais deuses precisavam encontrar uma maneira de pôr um fim nessas coisas. Porque senão não havia evolução, não havia mudança, não havia crescimento, não tem como prosperar, a vida não prospera. Traço um paralelo de novo, falando de guerra. Hoje nós temos com destaque Israel e o povo e a Palestina. Como que prospera? Como que a vida prospera? Como que a paz reina? Como que a concórdia convive num lugar desse? Não há forma nenhuma de concórdia e vida prosperar no meio da guerra, no meio da discórdia. Porque o que reina no meio da discórdia é vingança. Um lado ataca, o outro vai responder. Se um causa uma morte de 100, o outro vai responder com uma morte de 300. O outro vai querer responder com a morte de 1000, o outro de 10.000, o outro de 50.000, o outro de 100.000, o outro de 1 milhão. Nunca vai ter fim. Por quê? Porque o rancor está sendo alimentado diariamente. E quem sofre? Sempre é as pessoas. Sempre são as pessoas, e principalmente aqueles que não têm nada a ver com a situação. Porque eu pergunto para você, o que uma criança, tanto de um lado da fronteira quanto do outro, tem a ver com esta guerra? O que tem aqueles que não estão armados, que não se armaram, que ao contrário se escondem debaixo da cama, vão lucrar, vão ganhar com a guerra? Terra arrasada, gente, não tem vencedor. Terra arrasada, todos são perdedores. E aí, a conclamação do mundo, até mesmo do mito, é que todo mundo se levante, que todo mundo fala, oh, para com isso, vocês não estão vendo que não está levando a lugar nenhum, que vocês estão se matando e não está tendo um lado vencedor, que todos estão perdendo. Esta é a história da guerra do mundo moderno. É igual a história do Vietnã contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos ganhou a guerra, mas foi uma vitória com sabor de derrota. Por quê? Porque a quantidade de pessoas, quantidade de soldados dos Estados Unidos que morreram nas terras do Vietnã não paga a vitória da guerra. Não paga a vitória da guerra. Por isso que foi uma vitória, por isso que é conhecido que é a vitória com sabor de derrota. Porque o número de pessoas que os Estados Unidos levaram para dentro de um caixão não paga a vitória da guerra. E novamente se repete isso. E aí eu pergunto para vocês, até quando? Até quando nós vamos assistir essas coisas acontecendo de maneira pacífica dentro de casa, porque está acontecendo lá do outro lado do mundo? Para aquilo chegar aqui, é só uma questão de oportunidade. O que é oportunidade? Sempre tem alguém ou um grupo pensando em formas, vez por outras, de lucrar. E a guerra é a forma mais fácil de lucrar. Já pensou no Brasil tem uma guerra civil contra o narcotráfico, por exemplo, contra o crime organizado? O crime organizado está em todos os lugares do Brasil, está em todas as cidades do Brasil. Aonde houver, como diz aqui, boca de droga, né, boca de fumo, né, onde a venda de entorpecentes, o narcotráfico está ali, o crime organizado está ali. E se houver uma guerra contra este narcotráfico, contra esse crime organizado dentro do Brasil, uma guerra ostensiva mesmo, terá um lado ganhador? Haverá. Mas a pergunta que se faz é, essa vitória terá um gosto, um sabor agradável ou um sabor amargo? Aí fica para vocês pensarem, assim como eu. Porque muitas das vezes nós levamos as coisas
meio que a ferro e fogo. E nós não precisamos levar nada a ferro e fogo. Nós temos que levar as coisas à luz da verdade, da ética, do humanismo, do sentimento. Será que eu estaria feliz se acontecesse comigo o que está acontecendo na Palestina, o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, o que aconteceu no Vietnã, o que aconteceu nos países ali que compõem a África, que tiveram em guerra muitas vezes e alguns continuam em guerra ainda? Será que eu seria feliz? Será que eu aceitaria isso pacificamente? Psicologicamente, o mito vai dizer algumas coisas pra gente sobre tranquilidade e serenidade. Olha só. Como é representado como uma figura serena e tranquila, isso pode refletir calma dos mares calmos. Sua presença transmite sensação de paz e estabilidade. Embora essa paz e tranquilidade e estabilidade, se ela está refletida aos mares, ela também pode rever o contrário, mares revoltos. Vai depender muito dos ânimos. Quais são os ânimos que me movem? Quais são as paixões que nos movem? Quais são os dilemas que nos movem? Ora a tranquilidade, ora a tempestuosidade. Temos que ter sempre ciência. Ciência é o quê? Entendimento de como lidar com as horas de calmaria e as horas de tempestade. Conexão com a natureza, como divindade associada ao mar e aos ventos, representa uma conexão profunda. E sua personalidade reflete a harmonia com os elementos naturais e a capacidade de fluir com eles em vez de lutar contra eles. Nós vivemos no mundo natural. Nós estamos lutando contra a natureza, em vez de estarmos em harmonia com ela. Eu falo que eu estou dando um tiro no pé. Uma hora a conta vai chegar para nós mesmos dessa burrice que nós estamos fazendo. Nós travamos lutas contra nós mesmos através da natureza. Estamos dando um tiro no pé. E a conta vai chegar. Se é que já não está chegando, né? Sabedoria e experiência. Como uma figura venerável entre os deuses nórdicos, é frequentemente associado à sabedoria e experiência. É visto que alguém que possui conhecimento profundo sobre o funcionamento do mundo natural e pode oferecer orientação e conselhos sábios. A gente nunca precisou de tantos conselhos, gente. Nós somos pessoas que estamos batendo cabeça de um lado para o outro na sociedade à busca de um guru, um salvador da pátria, aquele que tem todas as soluções do mundo. Isso não existe, nunca existiu. O que existe é conhecimento. Por isso que, conhecimento vos libertará. O conhecer das coisas abre os olhos, abre os ouvidos. A boca se destrava para coisas realmente eficazes. E aí a mudança acontece. Aí sim, aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida, na nossa sociedade, acontece. À luz da verdade, à luz do conhecimento. Habilidade para negociação e comércio, devido à sua associação com o comércio e muitas vezes considerado um negociador habilidoso e um mediador de disputas, possui capacidade de encontrar soluções pacíficas e mutuamente benéficas para os conflitos. Outro problema no nosso mundo moderno, a luta pelo domínio econômico mundial gera guerra, gera luta, gera fome, gera pobreza, gera discórdia. Gente, todo mundo precisa comer, todo mundo quer um iPhone, como diz um personagem que eu assisto na internet, eu gosto muito dele, que é a Reclamação do Dia. Todo mundo quer um bom telefone, todo mundo quer um bom carro, todo mundo quer uma boa casa, uma boa televisão. Mas para que fazer disso uma luta comercial? Para gerar lucro, única e exclusivamente atrás de lucro, um lucro que promove desordem, promove desunião, promove guerra. Que lucro é esse? Que espécie de lucro é esse? Liberdade e independência, como uma divindade dos mares abertos, representa a liberdade e a independência. Sua natureza é muitas vezes retratada como errante e desapegada de compromissos terrenos, refletindo a sensação de liberdade que vem com a vastidão dos oceanos. Nós precisamos ter desapego a muita coisa para ter uma vida mais leve, como o mar que vai para onde quer.
e nada pode brecar o mar. Então nós vamos aprender também a ter esse desapego e nos apegarmos apenas às coisas realmente que são importantes. O que são coisas importantes na nossa vida? Quais são as coisas que realmente exigem a nossa atenção, o nosso apego, a nossa preocupação? Se nós formos sinceros um com o outro, sentarmos e botar na ponta do lápis, nós veremos que muito pouca coisa exige realmente o nosso apego. A maioria é vaidade. E a vaidade tem um fim trágico. Proteção e segurança. Embora seja conhecimento por sua associação com a natureza selvagem, também é considerado um protetor dos marinheiros e comerciantes. É invocado para garantir viagens seguras e proteção contra perigos do mar. Como o mar é algo que não dá para prever, ele é incerto, né? Pode estar calmo e do nada virar uma tempestade. Assim é a nossa sociedade moderna. Nós vivemos num mar de caos. Tem dia que está bem, está ótimo, mas tem dia que é uma tempestade sem a gente estar preparado para ela. Isso quando não são dias de tempestades, né? Que é o que mais acontece, dias de tempestades. Nós precisamos entender, vez por outra, entender, compreender a sociedade que nós vivemos. Nós precisamos desconstruí-las para poder tirar fora o que causa essas tempestades e reconstruí-la a nossa imagem de harmonia, de verdade, de amor, de gratidão, de solidariedade, de humanismo, de coletivismo. Porque a nossa sociedade não é nada disso. Nossa sociedade não é nada disso. Eu dou um exemplo para vocês de coisas que eu convivo. Associação SOS Felinos, ela está amplamente amarrada ao canal Pleiadianos. O canal Pleiadiano tem mais de 100 mil pessoas. E quantas pessoas abraçam a causa da associação? Quantas? Gente, não dá para... Se eu contar para vocês no preto e no branco, desses 100 mil, vocês vão sentar e vão chorar. Por quê? Porque é a realidade que mostra o quê? Pessoas egoístas ao ponto de que prefere perder as coisas, jogar dinheiro fora com besteira, com futilidades, a se empenhar em causas nobres. Eu estou falando da Associação SOS Felinos, mas olha quantas causas humanitárias que existem pelo mundo afora e que precisa da nossa atenção e da nossa ajuda. E nós olhamos aquilo de maneira apática. Apática. Por quê? Porque a nossa sociedade ela está construída, calcada no individualismo. O individualismo que está matando, que está destruindo, que está arrasando, está deixando o nosso mundo terra arrasada. E terra arrasada nada dá, nada planta, nada cria, nada nasce, nada se produz. Terra arrasada só gera morte. Só gera morte. Por isso que o mito hoje de Niode, que nós estamos nos debruçando hoje, ele traz exatamente essa questão de que o que eu estou fazendo com este chão que eu piso, com a sociedade que eu vivo, com as pessoas com quem eu convivo. O que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? E de que maneira eu estou coexistindo, contribuindo, colaborando, construindo pessoas, mundos, sociedades. Ou eu sou apenas uma pessoa que senta apaticamente, as coisas passam ao meu redor, como não me atinge, então eu estou de braço cruzado. Seja o que Deus quiser, Deus dará. Entregamos a própria sorte. Só que nós esquecemos que o mundo que você está deixando a própria sorte é o mundo que você vive. E para uma tempestade virar sobre você, é apenas uma questão de oportunidade. Vários mitos foram contados e todos eles têm esse foco de que nós sempre podemos estar no olho do furacão. Tudo é apenas uma questão de dar um revés na sociedade, um revés no seu mundo particular,
que você vai se ver diante do olho do furacão. E aí é o Deus nos acuda. Aí você lembra que Deus existe, aí você lembra que o outro existe, aí você vai lembrar de um monte de situações que nós deveríamos lembrar todos os dias e nós esquecemos porque nós estamos na zona de conforto. Precisamos estar numa situação crítica, desesperadora, para lembrar que nós somos humanos. Quando que não precisava de nada disso. Precisamos lembrar que somos humanos todos os dias e praticar humanidade, praticar humanismo. Este foi o mito de Niord. Um bom final de semana a todos e nos encontraremos semana que vem aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.